gente, boa tarde. Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todos os dias aqui, de todas as tardes aqui pela TV Horizonte, né? Neste novo horário, de 5 às 6 da tarde. Ei, coisa boa! Pois é, nós estamos enfrentando chuva, né? Há poucos instantes, o Serviço Meteorológico informou que cairia até granizo hoje, à tarde, em Belo Horizonte. Nós tivemos uma chuva forte lá para as 3 horas da tarde e agora, né, uma chuvinha mais tranquila e tal. O tempo, a temperatura baixou um pouco, né? Não é mais aquela temperatura de 27, 28 graus que nós tínhamos aí lá para as 2 horas da tarde, 2h30, né? Então já melhorou bem, né? E, segundo a meteorologia, nós teremos aí chuvas intensas durante esse final de semana até na semana que vem, né? É o outono chegando, hoje é o outono, né? O outono entrou hoje, né, oficialmente, né? Nós não temos uma estação muito definida de outono, de inverno, infelizmente. Nós temos aqui muito calor e de vez em quando um friozinho lá em junho, julho e etc, né? Fora disso, parece que é sempre calor, né? E algumas chuvas, né? Mas eu quero falar com vocês uma coisa muito interessante. Os prefeitos, 10 prefeitos da região metropolitana, se uniram para discutir um plano diretor para a região metropolitana. É uma ideia minha que eu tenho de muito tempo, né? Sempre desde o governo de Eduardo Azeredo, eu reclamei que o governador tinha que ser um líder para fazer esse processo de um plano diretor para a região metropolitana de Belo Horizonte, porque não adianta você fazer uma obra em Belo Horizonte, as obras são interligadas, têm interesses comuns, né? Belo Horizonte está ligado a Contagem, a Betim, a Nova Lima, né? A Ibirité, a Sabará, né? A Neves, a Vespasiano, naturalmente Lagoa Santa, né? Tudo muito pertinho. Então, as cidades têm interesses comuns, né? Mas tudo isso começou a surgir em 1974, por aí. O então prefeito de Contagem, Nilton Cardoso, criou uma legislação municipal para proibir a poluição intensa na sua cidade, especialmente na cidade industrial. E aí, essa lei entrou em vigor e ele chamou algumas empresas que poluíam muito para conversar, né, com a prefeitura e resolver o problema da poluição. A Itaú, a fábrica de cimento Portland Itaú, ali na cidade industrial, era a que mais poluía toda a cidade industrial. Inclusive as outras indústrias sofriam muito com a poluição do Itaú. E a Itaú teve prazo para colocar os filtros. E ela não colocou os filtros no prazo estabelecido pela prefeitura, né? E foi empurrando de barriga e tal, tal. Aí o prefeito deu um prazo mais exíguo para ela e disse que se ela não cumprisse o prazo, fechava a Itaú. E assim fez. Fechou a fábrica de cimento Itaú. E deu um alvoroço no país inteiro, porque aí, né, era um grupo poderoso de São Paulo, o Grupo Itaú, do Banco Itaú e etc., de indústrias e etc. Então, houve um problema muito sério. O Nilton Cardoso levantou a lebre muito grande, né? E aí, o governo federal editou uma medida, naquela época, o governo Geisel, né? E chamou para si toda a responsabilidade de legislação de meio ambiente. E tirou das prefeituras esse poder de poder fechar indústrias e etc. Mas ficou a chama. E o Nilton Cardoso não ficou aí, não. Ele foi e criou a Grambel, a Associação dos Prefeitos da região metropolitana de Belo Horizonte, que ninguém falava em região metropolitana. Foi o Nilton Cardoso que inventou esse termo, região metropolitana, né? E hoje o Estado tem muitas regiões metropolitanas. Nós temos a região metropolitana do Vale do Aço, nós temos região metropolitana de Juiz de Fora, de Uberaba, de Uberlândia. Nós temos várias regiões metropolitanas com interesses comuns entre várias cidades que são as líderes naquelas regiões, né? Então, naquela época, logo, o governo criou o Plambel, que era um órgão de planejar a região metropolitana. Pertencia ao governo do Estado, pertencia à Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral. Então o Plambel começou, né? O Plambel tinha, naturalmente, ascendência sobre todos os municípios da região metropolitana, que era o planejamento da região metropolitana. Então, para você, por exemplo, fazer uma prefeitura para aprovar, por exemplo, um loteamento em Ibirité,
Tinha que falar com o Plombel, né? Surgiu a Metrobel, que era uma empresa de transporte e trânsito metropolitana, justamente para poder regularizar a situação da região metropolitana. Mas isso feriu vários interesses, os interesses de prefeitos que queriam autorizar surgimento de bairros em suas cidades, etc. Tal. E aí houve uma pressão muito grande e acabaram com o Plombel. E aí cada um, né, foi dono do seu nariz e fez o que quis. Aí você viu que hoje você sai de Belo Horizonte, vai até Sete Lagoas, de um lado e do outro da rodovia, que foi aberta já no governo de Rondon Pacheco, entre Belo Horizonte e Sete Lagoas, uma estrada duplicada até lá hoje, né? Então, você vê que de um lado e do outro tem bairros. Você sai daqui, vai até Sete Lagoas com bairro de um lado e do outro. Né? Por quê? Surgiram bairros à vontade, sem planejamento. Né? Presta bem atenção, nós tínhamos que ter deixado um lugar para passar um metrô entre Belo Horizonte e Sete Lagoas. Esse lugar não foi deixado. Se um dia tivermos que fazer um metrô entre Belo Horizonte e Sete Lagoas, aí vamos ter que desapropriar. Vai custar mais caro. Não é? É assim, é o planejamento de uma região metropolitana. Não é? Nós tínhamos 2 obras só que foram feitas pensando na região metropolitana. Essa via expressa que sai aqui da Avenida Tereza Cristina e vai até a Contagem, e hoje vai até a cidade de Betim, né? E se une a 381 lá na frente, né? E também a rodovia que vai para Pedro Leopoldo, que foi duplicada até Pedro Leopoldo. E hoje precisa ser duplicada até Sete Lagoas, porque é a antiga estrada que levava não só a Sete Lagoas, mas também a Brasília, né? Que precisa já de ser duplicada. É uma estrada que está estrangulada. Então, há necessidade de se fazer um planejamento para a região metropolitana. E os 10 prefeitos, liderados pelo prefeito de Nova Lima, que é o João Marcelo, né, que agora é o presidente da Granbel, né, que vai enfrentar essa situação de resolver o problema da região metropolitana. Mas tinha que ter o governador do estado nesse sistema, porque é interesse do estado também, né, não só das 10 cidades da região metropolitana, mas também do estado. Né? Nós temos um gargalo aqui até Caeté, não é verdade? Que é na 381. Antigamente a estrada chamava 262, virou 381, né? De Belo Horizonte até João Molevade e vai até a cidade de Governador Valadares. Né? Mas até Caeté nós temos ainda que resolver, porque ficou com o DENIT, para o DENIT duplicar a estrada, porque tem muitas desapropriações, porque aconteceram problemas e problemas, ilegalidades, invasões, e que ninguém cuidou de nada, né? Infelizmente, né? Então eu quero louvar aqui ao prefeito de Nova Lima, o João Marcelo, né? Vou trazer ele aqui qualquer dia para conversar conosco, né? Para explicar essa ideia, né, maravilhosa de fazer um plano diretor para a região metropolitana, porque nós temos em comum o problema do lixo, do esgoto, da água, são vários problemas que nós temos em comum para resolver isso. Eu tenho algumas soluções até na área do lixo e do esgoto. Precisamos conversar muito sobre isso. É isso aí, né? Daqui a pouco a gente volta. Até já! Pois é, voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, olha aqui, um assunto muito interessante que a Erlaine Grace vai contar para a gente, que é o problema do ovo. O ovo está pesando na mesa do brasileiro. O preço disparou e muita gente já sente o impacto na hora das compras. Erlaine Grace, conta para a gente, Erlaine. Boa tarde. Conta pra gente! Olá, Si! Olá, você que nos acompanha no Ei, gente! Por aqui, as pessoas estão tentando se virar como podem. Tem gente que está diminuindo a quantidade na hora das compras, tentando substituir o ovo por outras opções que também não estão baratas. E justo na Semana do Consumidor, o poder de compras parece estar cada vez menor. Ovo faz parte de tudo, né? Vou pôr qual negócio que eu vou pôr no lugar do ovo? Qual produto? Não tem como. Esses preços têm subido exponencialmente. A gente que às vezes tem a necessidade de complementar a alimentação com uma proteína e tudo, e os ovos são essenciais. E a gente percebe que
está praticamente quase o preço da carne, está bem mais caro. Isso aqui ajuda demais meio de semana, viu? Na marmita, assim, para fazer um omelete, entendeu? Eu não fico sem meus ovos, não. Importante. Mas tá caro, viu? E por aqui o povo segue tentando equilibrar as contas para não quebrar. E você, Assir, ficou chocado com os preços? Conta pra gente. O problema é o seguinte, eu entendo há muito tempo, meu pai foi comerciante, então eu fui criado atrás de um balcão de armazém naquela época, não se falava mercearia, depois ganhou-se o nome de mercearia, né? E depois nós passamos para o supermercado. Mas a gente sabe que na quaresma, né, o ovo sempre fica mais caro, né? O peixe fica sempre mais caro, o bacalhau então nem se fala. Mas, afinal, a dona de casa quer entender por que o ovo está tão caro. Nós fomos atrás de respostas e conversamos com o economista, o Fernando Sete. Vamos saber a opinião dele? Fernando? A gente vem acompanhando o aumento do preço dos ovos, não só em Minas Gerais, mas no Brasil como um todo. Isso tem sido uma tendência. Na realidade, o que a gente vê do comportamento, do aumento do preço desse produto, tem muito a ver com uma questão de sazonalidade, né? A gente teve problemas, principalmente nos Estados Unidos, em relação à produção de ovos lá no país americano. E essa produção de ovos lá, devido a uma gripe aviária que ocorreu lá, fez com que houvesse uma menor capacidade de produção de ovos nos Estados Unidos. Isso acaba refletindo no mercado interno, já que há um interesse para poder fazer a exportação desses ovos para os Estados Unidos. Então, essa é uma das questões. A gente também tem acompanhado o aumento do preço dos insumos, mas a gente acredita que essa mudança, né, esse preço vai se estabilizar ao longo do tempo. Outro fator que pode fazer com que ainda a gente observe um aumento de preço daqui para frente é o período que a gente entra na quaresma, em que muitos brasileiros não comem carne e, portanto, acabam fazendo a troca por peixe, muitas vezes até por ovo, porque o peixe acaba sendo um produto mais caro. Então, a gente já pode acompanhar um pouco desse aumento aí devido a esse comportamento. E à medida também que a gente tem um aumento natural da carne, mesmo aqueles que não são católicos ou não estão passando por esse período de quaresma, também tendem a fazer a substituição do produto. Então, acabam trocando a carne, e aí seja de boi, frango ou porco, o peixe também, que é mais caro, pelo ovo, que é um produto mais barato. Então, isso também faz a demanda aumentar. Então, o que a gente tem um aumento da demanda de ovos e um problema de produção, né, de oferta por parte dos produtores. Isso faz com que a gente tenha um desequilíbrio entre oferta e demanda, que faça com que um novo equilíbrio faça o aumento de preço. É isso aí. Ele explicou bem, né? Nós estamos vivendo a época da quaresma. E aí, na época da quaresma, sempre o ovo ficou mais caro. Agora, tem um problema lá dos Estados Unidos com gripe aviária, né? E aí, o produtor de ovos aqui do Brasil tem a oportunidade de exportar ovo. E você ganha em dólar, né? Então, é mais importante, né, você fazer essa exportação. Tem um amigo meu que montou um sítio aqui na região da Serra do Cipó. E aí, ele começou a colocar umas galinhas lá, começou a fazer um galinheiro, ele se entusiasmou, porque uns ovos grandes, bonitos e tal, ele começou a produzir ovos. Hoje, ele tem uma granja, ele que tem uma profissão de protético, praticamente está deixando de ser protético para criar galinhas e, naturalmente, ovos caipira, maravilhosos, está vendendo muito, né? Ganhando muito dinheiro, mais do que fazer dentaduras e rote. É interessante isso, né? É isso aí. Até porque o tempo está permitindo e a economia está permitindo, não é isso? Daqui a pouco a gente volta! Ei, gente! Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade e a nossa padroeira. Ah, beleza. Olha aqui, você já teve problemas com o INSS? Com a aposentadoria? Ai, quem nunca teve problema com a aposentadoria, né? Eu estou recebendo aqui a doutora Patrícia Salomão, ela que é advogada especialista em ações, né, de pessoas que estão querendo aí resolver o problema da aposentadoria. Doutora Patrícia, boa tarde, prazer em recebê-la. Prazer é meu, muito boa tarde, Assi, obrigada pelo convite. Pois é, doutora Patrícia resolve o problema de muita gente. Tem aqui uma telespectadora
que, aliás, você pode usar o nosso QR Code aí, né? E fazer até amanhã, se você quiser. A doutora Patrícia vai voltar aqui, sempre toda semana, para conversar conosco. E você pode fazer a sua pergunta se você tiver alguma coisa, algum problema para aposentadoria, etc. Tal, e perguntar à doutora Patrícia, tá legal? Fica à disposição. Doutora Patrícia, tem uma senhora aqui, a Maria Filomena, ela diz o seguinte, ela já trabalhou 35 anos, mas foi lá no INSS para pedir aposentadoria e não conseguiu. Qual o problema dela aí? Tem jeito? Olha, assim, a gente precisa fazer os cálculos dela. Por quê? Porque depois da reforma da Previdência, não basta a pessoa ter o tempo. A mulher são necessários 30 anos de tempo e o homem 35. Mas tem os requisitos das regras de transição com essa mudança, sabe, assim? Então, às vezes, precisa cumprir ou a soma de pontos, ou o pedágio de 100%, ou a idade mínima progressiva. Então, a gente precisa pegar o caso dela e analisar, para verificar se ela de fato tinha direito e ver por que o INSS negou. E se ela tinha direito e o INSS negou, o que a gente faz? Ou a gente entra novamente com a documentação correta, corrigindo alguma coisa que está irregular, ou a gente entra com a ação judicial, ou até com recurso administrativo. Então, a gente precisa verificar para ver o que está acontecendo no caso dela. Pois é, tem um cidadão aqui que está dizendo, eu tenho mais de 40 anos de trabalho, já passei dos 70, não me aposentei. Se eu somar as duas coisas, o tempo de idade e o tempo de trabalho, eu vou ganhar mais? Então, tem a regra da soma de pontos, que realmente, se o homem tiver no mínimo 35 anos de tempo e somar com a idade e formar 102 pontos neste ano, que a pontuação aumenta a cada ano. Seria 102 anos? 102 pontos, que aí soma idade com o tempo. Aí consegue a aposentadoria. Mas a gente precisa verificar, igual você está dizendo que ele entrou e não teve resposta, não conseguiu se aposentar, a gente tem que ver se tem alguma irregularidade, porque depois que passou a ser tudo digital, assim, infelizmente, a gente precisa verificar o que está acontecendo, porque o INSS simplesmente nega e não dá nem explicação para a pessoa. Doutora Patrícia, guardar a carteira de trabalho, inclusive todos os recibos pagos de Previdência Social, é muito importante, né? Tem gente que guarda até numa malinha, está lá tudo lá desde o tempo que começou. Verdade, assim, muita gente não guarda. Infelizmente, isso faz falta na hora de se aposentar. Outro dia eu peguei um caso que, olha para você ver, ele trabalhou anos e anos numa empresa e estava faltando todas as contribuições dele até 2014. Só tinha de 2014 para cá, só 10 anos. E aí, assim, ele pediu e foi negado, porque não tinha isso. Que eu fiz? Ele achou todos os contra-cheques dele. Você acredita que estava guardadinho? A gente precisou usar máscara para poder manusear esses contra-cheques, porque todo mundo lá no escritório começou a espirrar horrores. Mas ele tinha um por um, desde 99. E aí a gente juntou tudo e ele vai conseguir a aposentadoria. Então é importante sim, guarde rescisão de contrato de trabalho, guarde contra-cheque, pelo menos alguns, se a pessoa não quiser guardar todos, né, mas guarde alguns, porque tem uma prova. E a carteira de trabalho, gente, tem que guardar a carteira de trabalho debaixo de 7 chaves, porque não pode perder carteira, não pode. Pois é, e a empregada doméstica? Ela continua tendo condições que antigamente era mais difícil, né? Aposentadoria, sim, por pagamento de contribuição. Mas não tinha, por exemplo, a lei que hoje surgiu há pouco tempo, né? Que a empregada doméstica, o empregado, o caseiro, passaram a ter possibilidade não só de outras, naturalmente, outras melhorias, né? Na hora de aposentar, na hora naturalmente, resolver os seus problemas junto ao INSS. O Assis foi muito bom, foi uma mudança muito justa, né? Porque trabalho é trabalho, é social, né? É isso, e trabalho é trabalho. Então, a doméstica, ela não tinha, por exemplo, direito a um seguro-desemprego, a um fundo de garantia. Então, essas coisas vieram para ajudar. E a aposentadoria da empregada doméstica segue as mesmas regras dos demais. Só que nós temos um grande problema. Eu tenho muito cliente empregada doméstica, porque muitas vezes o patrão não recolhia. E o INSS não quer aceitar-se. Só que se a pessoa tem a carteira de trabalho assinada, o INSS é obrigado a aceitar. A pessoa não tinha. Você imagina a empregada ter que ficar fiscalizando o patrão se ele está pagando ou não está pagando o INSS? Como é que ela ia olhar isso assim? É verdade. Então não é justo. Então o ônus da prova é do INSS, desde que a pessoa tenha carteira de trabalho. Agora, já aconteceu de chegar empregada doméstica e sumiu a carteira. Aí não tem jeito assim. Pois é, e no caso de uma enfermeira que tem mais de 30 anos de trabalho prestado,
Ela tem uma aposentadoria especial por ser enfermeira? Sim, graças a Deus existem regras especiais, né? Existem regras especiais para as pessoas que trabalham expostas a agente nocivo. Então, a enfermeira, o médico, o dentista, aquelas pessoas que trabalham, né, com minas subterrâneas, máquinas, né, com barulho, ruído. O mineiro, antigamente, o mineiro de Nova Lima que trabalhava na mina de ouro de Nova Lima, aposentava-se com 25 anos ou 15 anos? Tem 15 anos, o que é na subterrânea, lá no subsolo, 15 anos. 15 tem anos. o outro de 20 e tem de 25. Então, o mais lá na frente de serviço, no subsolo, o tempo inteiro, 15 anos. A professora que está na sala de aula é quantos anos? 25? Então, aí a professora tem as regras especiais, tem que ver se entrou antes ou depois da reforma, mas tem idade reduzida e tempo de contribuição reduzido. Porque eu lembro que a professora que estava efetivamente na sala de aula era 25 anos. Exatamente. Né? Continua Exatamente. valendo essa regra? Continua, mas tem exigência de idade mínima. Tem que ter idade mínima? Tem que ter Quer dizer, idade pode ter mínima. 25. Se a pessoa começou aos 20 anos de idade como professora primária, por exemplo, numa escola, chegou aos 45 anos, trabalhou 25 anos, não pode aposentar? Não, depois da reforma da Previdência, tem outros requisitos que a pessoa tem que cumprir. Ou ela cumpre os requisitos da regra de transição, ela cumpre a idade mínima hoje que é A idade mínima é exigível. 62 anos. Não, 62 é para quem não é professora. Para Sei. professora, 57. 57 anos. Pouquinho, né? São 5 anos de diferença, né? Exatamente. Faz diferença, mas uma pessoa ficar mais de 20, 30 anos numa sala de aula, aguentando 30 meninos, 20, 30, Não é 40 fácil, né, meninos. assim? E lembrando, assim, que as regras de professor é só para professor que trabalha na educação infantil, fundamental e ensino médio. Não vale para professor de cursinho, professor de nível superior, de faculdade, pós-graduação, não vale. Não, mas essa mesma regra está valendo, por exemplo, para os professores que estão, por exemplo, nas faculdades federais, nas escolas federais? Não vale. Não vale também, não? Não vale. Essa regra de reduzir o tempo, não. Pois é, mas a verdade é que fizeram tudo, né? Julgaram tudo na conta do INSS, na conta da Previdência, né? E a Previdência arrecada muito, mas só que as despesas são muitas, né? Pois é, porque há um desequilíbrio, né? Assim, por exemplo, os benefícios, aí tem benefícios assistenciais, benefício rural, tem a questão das pensões que antigamente pagava, né? Hoje mudou um pouco a regra, mas pagava pensão para uma viúva, por exemplo, viúva com 20 anos recebia a vida inteira. Então, as regras mudaram agora para tentar equilibrar essas contas. Mas é uma questão que uns não podem pagar pelos outros. Você concorda? Quem trabalhou lá 40 anos é que está pagando o pato. Uma viúva que viveu com o marido 30 anos, o marido morreu. Ela recebe a pensão do marido, porque o marido contribuía com o INSS, etc., tal, com a Previdência, né? Mas ela trabalhou também, foi trabalhar. Hoje, se ela tiver que aposentar, ela tem que escolher entre a pensão que ela recebe e a aposentadoria? Não, ela pode somar as duas, Pode mas somar as duas? ela pode somar as duas. Quando são duas pensões, por exemplo, digamos que o marido era aposentado no Estado e no INSS, aí sim ela tem que sofrer a redução na de menor valor, mas ela pode somar a aposentadoria com a pensão. É a redução ou ela tem que abrir mão de uma da pensão? Ela só tem que abrir mão quando ela recebe duas pensões do mesmo regime, tipo do INSS, que ela ficou viúva 2 vezes, por exemplo. Aí ela tem que escolher uma ou outra. Quer dizer que uma mulher que casou com um homem, ficou viúva, depois ela casou outra vez e ficou viúva outra vez, na segunda pensão não pode receber. Exatamente, ela pode escolher a de maior valor. Agora, tem regras especiais, por exemplo, para militar, que também não pode acumular pensão, de servidor público, então tem várias regras, vários casos. Mas a aposentadoria e pensão pode acumular. Agora, 2 pensões já é bem diferente, porque pode acumular, mas com a redução, tem casos que não pode acumular. Aí tem que olhar quais tipos de pensões que são, entendeu? De qual órgão. Se for do INSS, não pode acumular 2 pensões, mas pode acumular aposentadoria e pensão. Pois é, eu sempre falo o seguinte, que quando você entra no mercado de trabalho, a primeira coisa é guardar tudo, não é verdade? Carteira de trabalho, recibo de férias, e se tiver algum documento que mostra que o fundo de garantia dele foi recolhido, o pagamento, né, da Previdência foi realizado. Essas coisas todas tem que guardar, né? Tem que guardar tudo, assim, muito. E olha, ainda vou dizer mais, a gente está falando aqui de pensão, pode acumular pensão e aposentadoria, desde que tenha uma redução, né, de menor valor, sendo que se as duas forem de salário mínimo, podem receber as duas. Mas é importante a gente falar aqui, assim, de companheiro.
e companheiro. As pessoas não têm a prova da união estável, né? Não tem um documento, um comprovante de endereço, e aí quando falece um ou outro, fica difícil de conseguir a pensão. Então é preciso pensar nisso, já providenciar essa documentação para na hora que acontecer alguma coisa ter como provar a união estável, que aí faz a prova no próprio INSS com 2 documentos e consegue o benefício. Pois é, antigamente as pessoas juntavam fotografias, documentos de viagem, essas coisas todas, tudo isso ainda vale? Vale como início de prova material, mas é muito importante ter comprovante de endereço em comum, às vezes fica o endereço tudo em nome de um só. Não, por favor, façam que tenha comprovante em nome de cada um. É importante, às vezes, a pessoa ter, por exemplo, uma conta conjunta, alguma coisa que ela é beneficiária do outro num plano de saúde, num plano de funerária, tudo isso é bom ter, porque aí não vai precisar nem ir para a justiça. Mas foto, comprovante de viagem, comprovante de pagamento de alguma coisa em comum, tudo vale. Quer dizer que aquela mulher que, naturalmente, o companheiro adquiriu algum imóvel, então ela achando que para ficar tudo no nome dela é mais fácil, ela, naturalmente, ter o apartamento em nome dela, a luz em nome dela, a água em nome dela, mas isso aí pode trazer problema, porque na hora de fazer a confirmação se ela foi ou não, teve ou não uma união estável, não vai ser comprovado. É muito importante ter o comprovante de endereço em comum. Sem ter é possível a gente provar, mas aí dá mais trabalho, porque apesar que as pessoas podem viver em união estável sem morar debaixo do mesmo teto, na prática não é bem assim, ainda não está tão moderno na hora de aceitar. Pode provar? Pode, mas fica mais difícil de provar. Aí a gente tem que ter outras provas, sendo que o comprovante de endereço já é um documento que o INSS aceita tranquilamente. Pois é, lá de Ibirité tem uma ouvinte que está, uma telespectadora, que está nos perguntando aqui um caso interessante, doutora Patrícia, porque ela é o seguinte, ela justamente é isso que o senhor está falando. Ela viveu mais de 30 anos com o companheiro, né? E agora ele faleceu. E aí, sabe como é que é, né? Ele deixou filhos de um outro casamento, né? E foi viver com ela. Como é que se faz nesse momento, nesse caso? Então, a pensão ela é dividida em partes iguais. Quando tem filhos menores, né, de 21 anos, porque a pensão do INSS é paga até 21, ou filhos inválidos, e a esposa ou a companheira. Então, divide em partes iguais. Então, ela vai entrar pedindo a pensão, comprovando a união estável. Os filhos lá de outro relacionamento, se tiverem o direito, porque se já forem maiores e não forem válidos, não tem direito. E aí ela vai ser dividida em partes iguais, é calculada. E outra coisa importante, assim, que a pensão não é mais 100%. Então, por exemplo, se a pessoa morre e recebia 3 mil de aposentadoria, a pensão não vai ser 3 mil para a viúva ou para o viúvo que ficou. É mesmo, é? Não, é 60% quando tem um dependente. Se tiver 2 dependentes, por exemplo, um filho e a esposa, 70%. Aumenta então, 10%. Nesse caso de 3 mil reais, então é mil e poucos reais, 1.600 reais. É 1.800 reais. É isso aí, quer dizer que não é o que o aposentado Mudou recebia. tudo, fora que ela é vitalícia só para quem tem Isso acima está de 45 acontecendo também anos. no serviço público? Também, tem regra também. Serviço público federal entra essa regra, os estaduais e municipais, cada estado e cada município tem. Mas, por exemplo, do Todo estado... mundo se adequou? A maioria, uns ainda não, mas estão sendo obrigados agora. Mas o estado de Minas, por exemplo, 70%. Mas o federal, 60% e o INSS, 60%. O federal é 60, então. 60. Quer dizer, com um juiz federal que ganha aí, sei lá, 70, 80 mil reais de aposentadoria depois de muitos anos e tal, etc., a viúva não vai entrar naquele dinheiro todo não, né? Não. Antes era, né? Antes era, mas agora não é não. Ainda tem outros redutores também, é bem complexo. O sujeito até ficava assim, quando arranjava uma namorada desse tipo, o cara ficava de olho e tal. Viúva ganha bem, não está assim mais não. Né? Não, assim ainda tem a questão da idade da viúva, as coisas mudaram bem, dependendo da idade, recebe 3 anos, 6 anos e vai assim por diante, entendeu? Só recebe vitalícia, viúva ou viúva acima de 45 anos. Doutora Patrícia Salomão, na verdade é o seguinte, né? Já melhorou um pouquinho porque os funcionários públicos que tinham uma condição melhor na hora de aposentadoria, né? Elas estão perdendo essa condição também, porque antes a reforma só atingia o pessoal do INSS, não é não? Hoje atinge os militares, atinge tudo, e servidor público a coisa ficou bem complicada depois dessas mudanças todas, sabe? Assim, as aposentadorias para quem entrou depois das emendas de 98, de 2003, então são regras, por exemplo, a paridade, a integralidade só tem para quem cumprir a regra de transição, então complicou bem o meio de campo. Eu lembro muito bem, em 1965, não, peraí, o Carone foi candidato em 62, então
foi entre 59, por aí, 60, ele era deputado estadual e criou no Estado a Lei da Paridade. A Lei da Paridade, ele se elegeu prefeito de Belo Horizonte, né, com os funcionários públicos votando nele, porque ele criou no Estado a Lei da Paridade, ou seja, antes o sujeito aposentava com um saláriozinho pequeno dele de funcionário público, né? E não recebia as vantagens que recebia na época que ele estava trabalhando efetivamente, né? Então, a Lei da Paridade ele levou todos aqueles penduricalhos para a aposentadoria. E agora me parece que eles tiraram os penduricalhos. Pois é, exatamente. Integralidade e paridade, né? A pessoa tem direito de receber o que o pessoal da ativa está recebendo e ainda tem direito aos reajustes na mesma época, no mesmo valor dos da ativa, né? Os inativos com os da ativa. Só que agora com as mudanças, isso já não tem mais, só tem para aqueles que, né, estavam antes, que cumpriram os requisitos. Os demais não vai ter mais isso. A doutora Patrícia Salomão vai voltar aqui naturalmente e você vai poder fazer a sua pergunta, deixar a sua pergunta, a sua dúvida a respeito, né? Ela vai responder brevemente, se Deus quiser. Doutora Patrícia, deixe o seu telefone, o seu endereço na internet e etc. Nós estamos aqui às suas ordens. Assim, muito obrigada pela oportunidade, agradeço muito, um abraço a todos vocês que estão aí. Eu tenho o Instagram, Escritório Patrícia Salomão, o site patriciasalomão.com.br e tem também o telefone do escritório, que é 984710797. 98471 0797. 0797. Muito obrigado. Obrigada a você, Assi, um grande abraço. Uma alegria muito grande recebê-lo aqui. Viu? Tá legal. Muito obrigada. Vai voltar mais vezes, hein? Com o maior prazer. Um abraço, gente. Daqui a pouco a gente volta. Ei, gente, estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Olha aqui, ano que vem nós vamos ter eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, 2 vagas para Minas Gerais e para todos os outros estados, e mais ainda governo do estado e presidente da República, né? Por isso a gente está assistindo aí o Bolsonaro, doido para que se vote a anistia, porque ele pode ser beneficiado e poder ser candidato. É uma coisa impressionante, né? O cara já foi presidente, né? Já teve a oportunidade de administrar o Brasil, mas quer mais uma vez ser candidato, né? E o Lula também, que está chegando aos 80 anos, mas quer ser candidato outra vez, não é verdade? É uma coisa interessante, né? O poder é um negócio impressionante. E aqui em Minas Gerais, nós já estamos falando já, né? Já existe aí uma certa conversa a respeito de candidaturas, né? Fala-se muito na candidatura do Rodrigo Pacheco, que é senador por Minas Gerais, vai acabar agora, nesse ano de 2025, em 2026 vai acabar o seu mandato de senador, que foram 8 anos, né? Então, ele pode ser candidato à reeleição para o Senado Federal, né? Ele pode ser candidato a governador, como diz o presidente Lula, tem uma vontade imensa que ele seja candidato a governador de Minas com apoio do PT. O PSD, mas com apoio do PT, né? Mas, inclusive, o Lula queria chamá-lo para ser ministro, mas ele já descartou, ele quer ficar lá no Congresso Nacional. Não se sabe que, na verdade, o Rodrigo Pacheco gostaria muito de ser ministro do Supremo Tribunal. Eu vou fazer essa revelação aqui. Ele gostaria muito de ser nomeado para o Supremo Tribunal Federal, né? Porque ele é advogado, né? Gostaria muito de estar no Supremo Tribunal Federal, né? E só sair de lá aos 75 anos de idade. Ele que é um jovem, hein? Deve ter 50 e poucos anos de idade, né? Então, teria muito tempo ainda como ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, ele está aí, né? Fala-se muito no nome dele, mas o Cássio Soares, que é o presidente do partido dele aqui em Minas Gerais, o PSD, já está admitindo uma aliança com o atual vice-governador, Matheus Simões, que vai ser o candidato do Zema a governo do estado. Então, falou-se que o Matheus Simões sairia do novo Partido Novo, iria para o PSD. Então, seria mais uma fórmula, né? O Novo, que foi um partido que surgiu, que ganhou a eleição em Minas Gerais, o primeiro governador eleito, etc., etc.,
já não vai manter a fama de ser uma coisa nova na política, porque aí o cara que é do Novo já quer ir justamente para o PSD, para ser candidato lá do PSD. E o Cássio Soares, que é presidente do PSD em Minas Gerais, já admite, né, essa aliança com o atual vice-governador de Minas. Sinal que o Rodrigo Pacheco não quer ser o candidato do partido em Minas, porque há uma vontade muito grande de muita gente, de prefeitos do interior e etc. tal, que ele seja candidato a governo do Estado, né? É o nome mais falado para o governo do Estado. Aliás, ele foi o homem que criou uma situação legal para que Minas pudesse pagar a dívida sem pagar tantos juros, né? Foi ele que criou uma lei, né, que passou pelo Congresso Nacional, né, de autoria dele, para ele justamente o Estado pagar menos. Então, todo mundo achou que o Rodrigo já estava preparando a cama para ele deitar depois, né, como candidato. Mas ninguém sabe, né? O Magalhães Pinto dizia o seguinte: política é como nuvem. Uma hora está para chuva, uma hora está para sol. O tempo muda, né? Então vamos esperar as coisas acontecerem. Mas já começamos a falar em candidaturas em Minas Gerais, né? O Aécio Neves, que é deputado federal, foi governador, foi senador, etc. tal, foi até candidato a presidente da República, já se fala no nome dele como candidato ao governo de Minas. Ele é muito conhecido em Minas Gerais. E foi um bom governador, né? Teve, a única falha dele foi que ele não andou por Minas Gerais, né? Infelizmente, ele preferiu muito mais ir para o Rio de Janeiro nos finais de semana do que ir para o interior de Minas Gerais, né? Mas foi um bom governador, né? Mas vamos falar com a Suelen. A Suelen está aí, né, conosco aqui, né, Suelen? Né, falando com a gente, e vamos saber o que a Suelen tem para a gente nesse momento aqui, né, Suelen? Vamos lá? Ei, você sabia? O dia 20 de março marca duas datas importantes: o Dia Mundial da Agricultura e o Dia Mundial Sem Carne. A agricultura é a base da nossa alimentação e da economia de muitos países. Ela garante o sustento de milhões de pessoas, produzindo desde grãos até frutas, legumes e tudo que chega à nossa mesa. Por isso, essa data reconhece o trabalho essencial dos agricultores e a importância de práticas sustentáveis no campo. Já o Dia Mundial Sem Carne surgiu para incentivar uma reflexão sobre os impactos ambientais e de saúde do consumo de carne. A ideia é experimentar alternativas mais sustentáveis e conhecer também novos hábitos alimentares. Que tal aproveitar a data para valorizar os produtores rurais e testar que tal uma receita sem carne hoje? E você, o que acha disso, hein, Assir? É dia sem carne, muitos brasileiros já passam o dia sem carne, né, Suelen? Né? Tem muita gente que não tem dinheiro para comprar carne todo dia, né? E eu sempre falo o seguinte: eu vim de uma pobreza muito grande, né? E na minha casa, nós tínhamos proteína sempre, né? Minha mãe, como sempre, não comia carne na quarta e na sexta-feira. Ela guardava esses dias. Na quarta e na sexta-feira eu não comia carne. Minha mãe não comia. Mas nós comíamos, né? Fazia pra gente, mas ela não comia. Mas na sexta-feira era dia de ovo lá em casa. Minha mãe fazia coisas maravilhosas com os ovos, né? E nós tínhamos muito ovo em casa, porque tinha galinha que botava todos os dias, né? Então a gente tinha muito ovo em casa, né? Tinha galinha em casa, tinha verdura, tinha as coisas em casa, graças a Deus. Mas a gente comia dobradinha, que hoje as pessoas quase não comem, né? A gente comia dobradinha, toda semana a gente comia dobradinha. Comia uma coisa que eu nunca vi mais ninguém comer: miúdo de porco. Fazia aquela panelada de miúdo de porco, que lá no Nordeste, na Bahia, chama-se sarapatel. Essas coisas. A gente comia costela de boi, né? Rabada de boi. Tem muita gente que não come rabada de jeito nenhum. Não come costela, né? Só come carne moída, carne cozida e bife, né? Nós não comíamos essas coisas todas, que era uma carne mais barata também, né? E tinha toda a família naquela época, criava um porco. E tinha sempre carne de porco à vontade, torresmo à vontade. Então, a gente comia aquelas farofas de torresmo gostosos, né? Aquele torresmo que vinha do tocinho salgado, que salgava o tocinho, porque não tinha geladeira, né? Então, salgava o tocinho, fazia aquele torresminho de tocinho salgado, com aquela farofa, com bastante cebola, com bastante couve. Era tão gostoso. A gente comia aquilo com um prazer muito grande e se alimentava. Isso é que era importante, né?
Olha aqui, vamos falar agora sobre oportunidade de emprego. O supermercado Verde Mar abriu 300 vagas de emprego. Para você que se interessou e quer se interessar, quer se candidatar, basta levar seu documento pessoal e comprovante de endereço. Vai ser realizado um mutirão, olha aí, um mutirão que acontece amanhã, das 8 da manhã até as 5 da tarde, no centro de Belo Horizonte, na rua Rio de Janeiro, número 600, no 8º andar, próximo à Praça 7. Então, gente, tem oportunidade de emprego. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, a gente ganhava meio salário mínimo e trabalhava o dia inteiro com uma felicidade muito grande, não é verdade? Hoje é um salário mínimo que a pessoa recebe, é o mínimo que a pessoa pode receber até mais, né? Mas está iniciando um trabalho, está iniciando, você vai ser, naturalmente, mais tarde, vai perguntar, o que você faz? Eu faço isso no supermercado, eu sou estoquista, eu faço isso, estou aquilo. Então, quer dizer, você vai ter uma profissão. Isso é muito importante, tenha vontade de trabalhar, de ter o primeiro emprego, né? É a oportunidade que você vai ter. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais também está com vagas abertas para a área de comunicação. Envie seu currículo para o site filarmonica.arte.br até o próximo domingo, dia 23. E para você que tem mais de 50 anos, o Sistema FEComércio está disponibilizando mais de 1.400 vagas no setor no setor de comércio, serviço e turismo. A iniciativa da FEComércio também oferece capacitação gratuita por meio do SENAC. Acesse portal rededecarreiras.com.br e saiba mais. Olha aí, uma outra oportunidade de você trabalhar no comércio. Antigamente, eu falei aqui, eu comecei a trabalhar aos 14 anos, ganhava meio salário mínimo. Antigamente, você ia trabalhar no comércio, ganhava meio salário mínimo. No hotel, meio salário mínimo. E pessoas que se especializaram. Quantos diretores de hotéis aí que começaram como garoto de carregar mala na porta de hotel, com aquele bonezinho, com aquele uniformezinho, né? É isso aí. Então, comece, tá? Se você está aí sem oportunidade na vida, aceita o primeiro emprego, que é através do primeiro emprego que eles vão te ver, não é verdade? Isso é muito importante. E olha aqui, para quem não acreditava, as obras da linha 2 do metrô, do Calafate ao Barreiro, já estão em franco desenvolvimento. O vice-governador Matheus Simões foi visitar as obras. A Erlane Grace fala de lá. Erlane. Durante a visita técnica, o governo de Minas apresenta os avanços e o cronograma de execução da linha 2, além dos impactos dessa ampliação para a população. O investimento público total no projeto é de 3,7 bilhões, viabilizado pelo governo de Minas em parceria com o governo federal, somado aos recursos da iniciativa privada. A previsão é que a nova linha entre em operação comercial em 2028, encerrando uma espera de mais de 20 anos. O vice-governador Matheus Simões falou com exclusividade à nossa equipe sobre o andamento das obras. Nós estamos dentro do cronograma, aliás, um pouquinho antecipados em termos de cronograma. A remodelagem, por exemplo, das estações atuais da linha 1 está correndo muito bem, já temos 9 em fase final e 9 iniciando agora, antes do que estava previsto. Isso deve trazer um pouco mais de conforto para os atuais usuários do metrô, que têm observado alguns atrasos por conta de paralisação técnica, algumas escadarias provisórias nos acessos. Isso tudo vai estar pronto antes do que estava previsto. A previsão é que isso terminar só no final do ano que vem. A gente tem certeza de que a gente vai estar com isso pronto ainda no meio do ano que vem, no mais tardar. E aqui na linha 2, a gente está vendo as obras acontecendo dentro do cronograma. Essa estação que nós estamos é a estação Amazonas, a estação Nova Suíça está também bastante adiantada e isso vai nos permitir já o início da estação Novo Eldorado ao longo das próximas semanas. Pois é, que bom, né? Para quem não acreditou, a linha 2 está aí em franco, já está em obras e nós vamos ter o metrô até o Barreiro no ano de 2028. Pois é, se você perdeu algum detalhe do programa de hoje, pode conferir na programação da TV Horizonte, completa na rede social TV Horizonte Oficial, tá legal? Agora você fica com Dom Valmor, beleza? Mãe Maria chegando aí. Um abraço e até amanhã.